Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje referente a propriedades coligativas. E nessa primeira etapa iremos estudar seus aspectos qualitativos, ou seja, sem nenhum cálculo. Então na aula de hoje vamos estudar as propriedades coligativas, os principais efeitos coligativos, que é a tonoscopia, e dentro da tonoscopia vamos fazer a relação entre a pressão de vapor e volatilidade, que é muito importante entendermos essa etapa antes de seguirmos o conteúdo, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmoscopia. Para que a gente se situe dentro do conteúdo, vamos observar alguns fatos do nosso cotidiano. Então, iniciando, eu pergunto, por que a água do mar é líquida mesmo em condições em que a temperatura é abaixo de zero? A gente pode observar na foto que tem o gelo, tem alguns pedaços de gelo, são os icebergs, na água do mar. Então, se a temperatura está abaixo de 0 graus Celsius, por que a água do mar não congela? O outro, podemos observar em casa que quando tem uma panela com água fervendo, se for adicionado um soluto não volátil, que seja ele o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ou a sacarose, que é o açúcar comum, a água vai parar de ferver. Por que isso acontece? É possível obter água potável a partir da água do mar? É o que está representado nessa figura. Tem-se a osmose, o processo de osmose reversa, na qual está sendo obtido a água potável através da água do mar, ou água salobra. Outra pergunta, é possível conservar a carne de boi, por exemplo, somente utilizando sal? Como é possível obter os alimentos dessa forma, mantendo-se as suas propriedades e seu sabor? Para responder essas perguntas, vamos então partir para o conteúdo de propriedades coligativas. Quer saber mais? Então chegue junto e vamos aprender propriedades coligativas. Propriedades coligativas. Iniciando, vamos considerar um exemplo, a água sob pressão de 1 atm. Nesse recipiente que contém água, que é um becker, a temperatura de congelamento da água é de 0 graus Celsius e de ebulição de 100 graus Celsius. No entanto, se for adicionado um soluto não volátil, como o cloreto de sódio, a água agora passa a ter uma temperatura de congelamento abaixo de 0 graus Celsius e temperatura de ebulição acima de 100 graus Celsius. Isso está relacionado com as propriedades coligativas. Então, o que são propriedades coligativas? Propriedades coligativas são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. E o fato muito importante é que essas propriedades dependem apenas do número de partículas do soluto presente na solução. Depende somente dessa quantidade de soluto. Então, observação muito importante. Atenção! Iremos focar nas soluções ideais nesse estudo, ou seja, são aquelas soluções diluídas de um soluto não volátil e que ainda são desconsideradas as variações de volume e de temperatura durante a dissolução do soluto. E ainda que as interações soluto-solvente nas soluções, elas são iguais às interações soluto-soluto e solvente-solvente. Principais efeitos coligativos. Os principais são abaixamento de pressão de vapor do líquido na solução, que é a tonoscopia, aumento do ponto de ebulição do líquido na solução, ebulioscopia, abaixamento do ponto de congelamento do líquido na solução, crioscopia, e ainda o aumento da pressão osmótica do solvente em direção à solução mais concentrada, que é estudada na osmoscopia. A primeira delas, tonoscopia. A tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor de um líquido ocasionado pela dissolução de um soluto não volátil. Seguindo, vamos ver então a primeira relação entre pressão de vapor e volatilidade. Então, vamos nos perguntar, o que é uma pressão de vapor? O que vem a ser essa pressão de vapor? Para responder essa pergunta, vamos iniciar com este exemplo. Considere que no estado inicial tem-se a água na fase líquida e que acima da superfície desse líquido está o vácuo. Após um certo tempo, as moléculas de água passarão da fase líquida para a fase vapor e dando lugar, substituindo aquele vácuo que estava inicialmente por vapor
de água. Esse vapor d'água, em algum momento, ele vai entrar em equilíbrio dinâmico com o líquido. O que é esse equilíbrio dinâmico? Significa dizer que a velocidade de evaporação da água se torna igual à velocidade de condensação da água. E é representado por essas setas que indicam que ocorreu um equilíbrio. Mas como é esse equilíbrio? Significa dizer que, por exemplo, se uma molécula de água passa da fase líquida para a fase vapor, uma molécula também passa da fase vapor para a fase líquida, ou seja, mantendo sempre este equilíbrio dinâmico. E quando este vapor que já está saturado, está aplicando a pressão em cima do líquido, significa dizer que esta pressão que está sendo exercida é a pressão de vapor. Mas como é que a gente pode relacionar isso no nosso cotidiano? Supondo que tenhamos dois recipientes que sejam idênticos, contendo o mesmo volume de dois líquidos. Um é a acetona e o outro é água. Supor que ambos tenham o mesmo volume. Após um certo tempo, algumas horas, podemos observar que, analisando esses dois recipientes, o volume de acetona reduziu consideravelmente, quanto da água, nem tanto. Então, acetona, água. O que significa dizer? Significa dizer que a acetona ela tem a maior facilidade de passar da fase líquida para a fase vapor, ou seja, ela é mais volátil. E o que se interfere então com relação à pressão de vapor? É que quanto maior for a pressão de vapor, maior vai ser a volatilidade. Então, se a acetona é mais volátil, significa dizer que ela tem pressão de vapor maior que o da água. Então, da pressão de vapor, ela não depende da quantidade de líquido nem do espaço ocupado pelo vapor. Por exemplo, nesta figura, podemos observar que tem-se três recipientes idênticos contendo volumes de água distintos. Nesse primeiro recipiente, chamado de recipiente A, B e outro recipiente C. No recipiente A, contém essa quantidade de água e esse volume na qual o vapor irá ocupar. No recipiente B, observe que já tem maior quantidade de água e o volume que será ocupado pelo vapor já se tornou menor do que do recipiente A. Já no recipiente C, contém maior volume de água e o volume que vai ser ocupado pelo vapor já é menor. No entanto, quando se compara a pressão de vapor da água, nos três recipientes, elas são iguais. O que significa dizer que a pressão de vapor não depende da quantidade de líquido e nem do volume que é ocupado pelo vapor do líquido. Além disso, a pressão de vapor ela depende da natureza do líquido. Como assim? Ela depende, por exemplo, das forças intermoleculares do líquido. Analisando este gráfico aqui do lado esquerdo, tem-se a pressão em milímetros de mercúrio em função da temperatura em graus Celsius. Tem 4 substâncias: o éter dietílico, a propanona, que é conhecido comercialmente como acetona, álcool etílico e a água. Considerando a pressão constante, ou seja, 700 ml de mercúrio, que é equivalente a 1 atm, observamos que o éter dietílico ele tem menor temperatura de ebulição, que é 34,6 graus Celsius. E a água, nessa mesma pressão, ela apresenta maior temperatura de ebulição, que é de 100 graus Celsius. Mas por que isso acontece? Como é que a gente pode explicar isso? Sabemos que as moléculas de água, elas realizam entre si a ligação de hidrogênio, que é a força termomolecular mais forte, mais intensa entre as três. Que existe a dipolo induzido, que ocorre em moléculas apolares, dipolo-dipolo, que ocorre em moléculas polares, e a ligação de hidrogênio, que também ocorre em moléculas polares, mas o que é necessário é que tenha o átomo de hidrogênio ligado ao átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio. O éter dietílico
CH2, CH3, CH2, CH3. Observe que o éter dietílico é uma molécula polar. Então, o tipo de interação é de polo-dipolo, que é mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Se a dipolo-dipolo é a mais fraca, então significa dizer que o éter dietílico vai ter menor temperatura de ebulição, o que é comprovado pelo gráfico. E a água, ligação de hidrogênio, vai ter maior temperatura de ebulição, porque suas forças intermoleculares são mais intensas. Então, observe que a pressão de vapor ela depende da natureza do líquido. O éter dietílico, então, tem maior pressão de vapor do que a água, porque tem maior facilidade de evaporar. E ainda, a pressão de vapor depende da temperatura. Analisando este gráfico somente para a água pura, observamos que, à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor da água também aumenta. Então, é dependente da temperatura. É pressão máxima de vapor na solução. Exemplo, da água e a solução de água com cloreto de sódio. No recipiente da esquerda tem-se somente o solvente. E observe que, comparado com o recipiente da direita, na qual tem-se a solução, tem mais moléculas na fase de vapor, quando tem somente o solvente, do que quando comparado com a solução. E por que isso acontece? Isso acontece porque quando o soluto ele é adicionado no solvente, ele vai impedir, entre aspas, a vaporização das moléculas do solvente. Então, ele dificulta esse processo de evaporação ou de ebulição. Por isso que a pressão máxima de vapor do solvente na solução é menor do que a pressão de vapor como se o solvente estivesse sozinho. Isso pode ser observado no gráfico. Note que tem essas duas curvas. A curva mais à esquerda se refere ao solvente puro e mais à direita se refere à curva da pressão de vapor do solvente na solução. Se considerarmos a mesma temperatura, que é de 100 graus Celsius, podemos observar que a pressão de vapor do solvente puro é maior do que a pressão de vapor do solvente na solução. E é exatamente essa diferença que é estudada na tonoscopia. Ebulioscopia. A ebulioscopia ela estuda o aumento do ponto de ebulição do solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Para entender esse conceito, vamos considerar 3 recipientes contendo água a pressão de 1 atm. Da esquerda para a direita, teremos o recipiente 1, o recipiente 2 e o recipiente 3. Comparando esses 3 recipientes, podemos observar que a quantidade de moléculas de água na fase de vapor ela é maior no recipiente 3. E o que isso vai nos indicar? Que a temperatura do recipiente 3 ela é maior do que a temperatura do recipiente 2 e que a temperatura do recipiente 2 é maior do que a temperatura do recipiente 1. Como é que a gente pode chegar a essa conclusão? Através da quantidade de moléculas de água na fase vapor. Porque quanto maior for a temperatura, maior vai ser a agitação das moléculas, consequentemente, maior vai ser a pressão de vapor. Vamos considerar agora essa tabela na qual tem-se a composição da solução em quantidade de matéria da sacarose por quilograma de água e a temperatura de ebulição em graus Celsius, a pressão de 760 ml de mercúrio, ou 1 atm. O que a gente pode observar? Que a quantidade de sacarose ela está aumentando de cima para baixo na tabela, e quando se compara a temperatura de ebulição da água pura na água da solução, ela também vai aumentando de acordo com a quantidade de soluto que está sendo acrescentado na solução. Então veja, quanto maior for a quantidade de soluto adicionado na solução, maior vai ser a temperatura de ebulição do solvente na solução. Isso pode ser também observado graficamente, na qual no gráfico em questão, tem-se a pressão em milímetros de mercúrio em função da temperatura em graus Celsius. Considerando a mesma pressão, ou seja, pressão constante, a primeira curva, que é mais à esquerda, refere-se à curva da pressão de vapor do solvente puro e mais à direita a curva de vapor da pressão do solvente na solução.
Quando o solvente está puro, tem-se a temperatura de ebulição T2, mas que quando é acrescentado um soluto não volátil, a sua temperatura aumenta até chegar na temperatura de ebulição T. E essa diferença de temperatura de ebulição é que é estudado na ebulioscopia. Tá? Exatamente este aumento da temperatura de ebulição. Crioscopia. A crioscopia estuda o abaixamento do ponto de solidificação do solvente causado pela adição de um soluto não volátil. Exemplo desses casos ocorre na adição de sais à neve. Então, em países que nevam durante o inverno, essa neve ocupa as ruas e avenidas e é acrescentado a essa neve sais como cloreto de sódio ou cloreto de cálcio, porque ao ser adicionado este soluto à água, ao gelo, vai diminuir o ponto de solidificação, consequentemente o gelo vai começar a se fundir, ou seja, vai começar a passar para a fase líquida, porque agora o ponto de solidificação dele está abaixo de zero. Vamos agora à relação da pressão máxima de vapor e da solidificação. A solidificação só acontece quando a pressão de vapor da fase líquida é igual à pressão de vapor da fase sólida. Então, neste momento, na qual essas pressões de vapores se igualam, ocorre a solidificação. Vamos fazer essa comparação na crioscopia utilizando o seguinte gráfico, que é a pressão de vapor de um solvente puro em função da temperatura e de uma solução ideal desse solvente. Neste gráfico, tem-se no eixo Y a pressão em milímetro de mercúrio e no eixo X a temperatura em grau Celsius. Note que há duas curvas de cores distintas, uma na cor rosa e uma na cor preta. Note que nessa parte da curva rosa se refere ao solvente puro na fase sólida e essa mais acima refere-se à curva do solvente puro na fase líquida. E abaixo refere-se a essa curva do solvente na solução ideal. Mas qual é o ponto mais importante do gráfico? A gente analisar da seguinte maneira. Nesse ponto aqui de interseção da fase líquida com a fase sólida ocorre a solidificação. E ela ocorre na temperatura denominada de T2. Quando é adicionado um soluto não volátil, observe que a temperatura de solidificação cai para T. Então, ela saiu de T2, foi para T. O que significa dizer que essa variação de temperatura ou a diminuição de temperatura de congelamento é estudado na crioscopia. Mas onde é que está aplicado no nosso cotidiano? Você deve ter visto algumas festas que são adicionadas ao gelo para poder resfriar as bebidas com maior facilidade, é adicionado sal. Esse sal serve exatamente para reduzir a temperatura de congelamento da água. Consequentemente, as bebidas estarão submersas a uma mistura com a temperatura abaixo de zero. Ou seja, elas vão tender a gelar com maior facilidade. Tá? Você pode até testar isso em casa também. Osmoscopia. A osmoscopia ela estuda a passagem espontânea de solvente de uma solução mais diluída para outra mais concentrada através de membranas semipermeáveis. Essas membranas semipermeáveis eles são um tipo de materiais esponjosos que na solução ideal permite a passagem somente do solvente. E onde é que eles estão aplicados no nosso cotidiano? Através de conservas de alimentos, de frutas, como por exemplo o pêssego, conservação da carne de boi, adição de sal ao alface no preparo de uma salada, por exemplo. Levando em consideração no começo da nossa aula, eu perguntei como era possível ou se era possível conservar a carne de boi utilizando somente o sal. E é possível, através do efeito coligativo osmose. Quando se adiciona o sal sobre a carne, vai passar o solvente do meio menos concentrado, que é a carne, para o mais concentrado, que é onde está localizado o sal de cozinha. Então, por desidratação, a água vai se tornar a carne seca e vai se conservar por muito tempo. No caso do alface, após se preparar a salada, é aconselhável não se colocar o sal imediatamente se não for ser consumido de imediato. Por quê? Se a salada está pronta e for colocado sal, após alguns minutos, o alface vai começar a murchar, porque vai perder a água por osmose, então vai ficar inapropriado para o consumo.
Vamos entender agora o que é a pressão osmótica representada pela letra π. Considere que tem este recipiente dividido em dois compartimentos. O compartimento A, à esquerda, que contém a água, e o compartimento B, onde contém a solução aquosa de glicose. E entre esses dois compartimentos tem-se uma membrana permeável, então ela vai permitir a passagem tanto do soluto quanto do solvente por esta membrana. Observe ainda que os dois volumes de líquidos nos ambos os compartimentos são iguais. Após um certo tempo, observa-se que no compartimento A, além da água, contém algumas moléculas de glicose, e no compartimento B, observa-se que o seu volume aumentou. Se o volume aumentou, então significa dizer que passou solvente do meio menos concentrado, que era no compartimento A, para o mais concentrado, que foi em direção ao compartimento B, que contém a solução de glicose. Tá? E ainda tem um fato. Para impedir que a diluição desta solução ocorra, pode ser aplicado sobre esta solução uma pressão osmótica. Ou seja, essa pressão osmótica ela serve para impedir que a osmose ocorra, ou seja, que a diluição da solução ocorra. Por isso que ela é muito importante. Devemos considerar ainda o seguinte. Nessas duas soluções, solução A e solução B, podemos ter as seguintes conclusões. A solução A ela é hipertônica em relação à solução B se a pressão osmótica de A for maior do que a pressão osmótica de B. A solução A ela vai ser hipotônica em relação à solução B se a pressão osmótica de A for menor do que a pressão osmótica da solução B. E ainda a solução A ela é isotônica em relação à solução B se as pressões osmóticas forem iguais. Então você pode estar se perguntando, professor, mas por que isso é importante eu saber o que é uma solução hipertônica, uma solução hipotônica ou uma solução isotônica? É importante, por exemplo, o seguinte fato. A pressão osmótica do sangue é igual a 7,7 atm. O que significa dizer que qualquer solução que foi injetada, seja medicamento ou então soro fisiológico, foi injetado no sangue, no nosso organismo, ela deve ter a mesma pressão de 7,7 atm, ou seja, deve ser uma solução isotônica. E o que isso vai interferir? Vai interferir no seguinte fato. Se a solução que foi injetada no sangue for hipertônica, ou seja, ter a pressão maior do que 7,7 atm, as células elas irão perder água. E se a solução que foi injetada no sangue ela for hipotônica, ou seja, menor do que 7,7, as células elas começarão a aumentar de volume. Em ambos os casos, isso vai ser prejudicial para o nosso organismo. Então, por isso que é importante sabermos o que é uma solução hipertônica, hipotônica e isotônica. Então, pessoal, era isso na aula de hoje. Muito obrigado e até na próxima aula. Um grande abraço.